Fala pessoal do Além da Alma, meu nome é Vavini. Hoje eu tô aqui em mais um episódio com uma pessoa que foi muito difícil de trazer ela aqui. Brincadeira, não foi não. Mas foi difícil um pouquinho sim, porque eu trouxe ela de longe. Vocês já vão vê-la daqui a pouco. E eu tô muito feliz dela estar aqui de verdade. A gente vai falar de uns assuntos, ó. Hoje vai ser... Vocês vão ver. Eu não sei se eu dou spoiler, se eu não dou spoiler, mas hoje os assuntos vão ser maravilhosos. Vocês vão gostar de verdade. E vou passar para ela se apresentar um pouquinho. Eu tô aqui com a Letícia. Então ela vai falar um pouquinho com vocês, tá bom? O nome dela, vai se apresentar um pouquinho e a gente conversa um pouco melhor, tá bom? E aí, tudo bem? Tudo bem, é uma alegria estar aqui nesse podcast, um convite desses para semear e compartilhar mais esse tema que o Vini está movimentando. Eu sou Letícia Paramirim, sou nascida em São Bernardo do Campo e cresci em Santo André, mas a minha família materna é do povo Cariri, do Nordeste da Bahia, e a minha família paterna é, em sua maioria, italiana, mas muito próximo a mim temos avós e bisavós indígenas de um povo que eu ainda estou descobrindo. Legal. E eu trabalho hoje como diretora, sou fundadora da Casa Matriz, que é uma fundação que trabalha cuidando da vida e da natureza, cuidando de famílias e trazendo novas referências de cuidar dessa natureza e desse planeta baseadas no bem viver indígena. E eu também sou produtora cultural, indigenista de formação, e eu trabalho esporadicamente com projetos, eventos e viagens que conectam a gente com a terra, com a nossa ancestralidade Legal. e com a verdade da vida. Olha, eu vou te dizer que para eu poder chegar no teu nível aí de vivência, vou falar de vivência, eu preciso de umas 10 vidas, mais ou menos. É sério, não tô brincando não, tô falando sério. Preciso de umas 10 vidas para viver a espiritualidade que você já viveu. E eu sei que você sabe. Eu não me esforcei, mas a vida foi colocando. Foi. E, assim, pro pessoal saber, até mesmo porque eu acho importante, como que você começou na espiritualidade, qual o caminho da espiritualidade você seguiu, tuas crenças, se quiser falar, se sentir à vontade, fica à vontade para falar. Bora lá. Essa pergunta me leva a perceber que eu comecei na espiritualidade... A minha espiritualidade começou criança. Tá. Eu não consigo olhar agora pra minha vida adulta e perceber o que eu tenho de conexão com o plano espiritual, ignorando que desde criança eu tinha essa comunicação. Sim, a gente enxerga depois de grande. Né? Exato. E aquilo que foi naturalizado, aquilo que a gente até ignorou e que, na verdade, já estava muito vivo, né? Então, assim, eu cresci com uma certa clarividência, com uma certa clareaudiência, que era naturalmente falada como ancestral, porque tudo que eu contava pra minha mãe, ela falava, eu também tenho isso, sua avó também, Que sua legal. prima também. Então, era uma coisa muito comum, e só com, acho que 18 ou 19 anos, eu comecei a nomear isso, entender o que era. E clarividência e clareaudiência, para quem não sabe aí, é de enxergar e ouvir espíritos, né? Exatamente. Ou sons, enfim. Aí, Exatamente. variadas coisas. Isso, é de conseguir enxergar o plano espiritual de alguma forma, né? Tá. E cada pessoa tem uma clarividência, né, específica. Sim. Eu posso falar que assim, eu não enxergo nada, né? Eu não vejo nada de espírito. Talvez, não sei se é bom ou se é ruim, mas assim, eu teria um pouco de medo, confesso. Se eu enxergasse, talvez eu ficasse com um pouco de medo. Ai, sim. Eu sinto, eu ouço, existe a incorporação, mas o ver, só em sonho. Até hoje, até então, só em sonho. Por muito tempo, sonho foi pra mim a comunicação mais presente com o plano espiritual. Sim, eu acho que o sonho é a forma mais fácil, talvez, né? Porque é uma forma que eles não assustam. Parece uma brincadeira, vamos dizer assim, que você só tá sonhando. Mas ao mesmo tempo tem uma seriedade, uma conexão forte, na minha opinião. Exato, exato. Eu sentia muito o passado falando comigo, sinto ainda, né? Uma coisa que eu ainda trabalho muito com esses sonhos. E até conversar com a minha mãe, com as minhas ancestrais, me ajudou a entender o que era, o que estava acontecendo ali naquela comunicação. Entender que era uma comunicação, né? Então, é difícil a gente entender, né? E eu acho que isso é muito legal pro pessoal que tá assistindo, porque até agora eu trouxe pessoas que, assim, são pessoas que obviamente tiveram teu começo na espiritualidade também, mas são pessoas que já desenvolveram há 30, 40 anos uma espiritualidade, né? E eu acho que pegar de uma outra forma agora, de um jeito mais... de uma visão mais, talvez, iniciante, não que você seja iniciante, mas de pensar, eu não sabia o que era clarividência, clareaudiência, então
tô começando do zero mesmo. Exatamente. E eu acho isso muito... É muito parte do meu caminho naturalizar esse processo e também por ter crescido em Santo André. E assim, por mais que a minha família tenha características indígenas muito visíveis, mas invisíveis a muitos olhos, né? É visível hoje pra mim, que trabalho com isso, conheço, né? A minha ancestralidade agora. Mas por mais que essa mediunidade, essa conexão espiritual fosse muito viva e naturalizada, crescer em Santo André, que é uma cidade industrial, significa perder muito dessa sensibilidade. Nossa, totalmente. Uma coisa que a gente vai conversar, que assim, eu acompanhava, estudamos juntos praticamente na mesma escola, não na mesma sala, e eu acompanhava a tua mudança quando você foi embora, assim, de Santo André. Foi. E eu olhei e falei assim, meu, que doideira. Ela foi embora, assim, ela foi para uma zona totalmente diferente do conforto que ela estava talvez acostumada, não sei, né? Não, isso são preconceitos, tá? Porque eu não conhecia a tua vida no... Foi. E eu olhei e falei, nossa, como é que deve ter sido isso para ela? Porque isso obviamente mexe com a espiritualidade também. E querendo ou não, tá no meio da natureza, talvez deixa a sensibilidade muito maior. Exatamente. E aí, quando você volta pra cidade, como é que é esse baque de assim, nossa, eu tava na natureza e agora eu tô na cidade? Ai, que pergunta boa. Que pergunta boa. Porque eu tô nessa pesquisa do que acontece mesmo, né? Quando eu deixei a casa da minha família, fui pro mundo, assim, o primeiro lugar que eu fui quase morar foram em aldeias Guarani, trabalhando voluntariamente. E rezando muito. E entendendo o que me levou até lá. Tinham perguntas dentro de mim sobre os meus dons e, na verdade, esse chamado do espírito mesmo estava me levando até a aldeia. E aí lá eu comecei a receber respostas de perguntas que eu nem sabia que eu tinha. E aí eu comecei a ver a diferença de quem eu era. A Letícia que eu encontrei nessas aldeias e nesses trabalhos, em contato com a reza Guarani, com essa força espiritual indígena, era tão diferente da Letícia que eu achava que eu era aqui. Sim. E aí eu comecei, até hoje, eu mapeio as condições que me fazem me sentir em saúde espiritual. Quando eu volto para visitar a família, amigos e amigas, eu tento fazer o possível para sustentar, mas eu percebo o impacto de ter muita parede, muito cimento, de eu, às vezes, em alguns lugares, até na casa do meu pai, eu não tenho uma terra que eu posso pisar. Eu, às vezes, não sinto vento, porque a casa fica toda fechada e não, São eu muitas não paredes, sinto muito vento. concreto, muito prédio. E Exato. o vento não... E até é estranho falar, ai, nossa, é difícil não sentir o vento. Nossa, não estou sentindo vento. Mas eu ouço o vento na minha casa. Eu moro no meio da floresta. Eu ouço o vento, ele fala comigo. Então, eu começo a perceber que é como se eu ficasse... Como se eu tivesse um poder que eu acredito que todo ser humano tem. E que estar na cidade fica limitando, fica me cegando e me tapando o ouvido. Sim. Entende? Entendo totalmente. Assim, eu falo que eu entendo porque... Lógico que a minha experiência é diferente da tua, mas eu fui num retiro de meditação, de silêncio, em Minas Gerais, no meio do mato mesmo, assim. E eu até me perdi, inclusive. E quando eu voltei pra cidade, e quando eu estava lá, na verdade, a mestre de lá falava pra mim assim, ela falava, olha, o maior desafio não é aqui ficar em silêncio. O maior desafio é você voltar pra tua cidade, que é São Paulo, né? E lá você ficar em silêncio. Ela falou, isso vai ser o obstáculo, porque ficar em silêncio aqui, com ninguém te provocando, com ninguém fazendo nada, a espiritualidade tá linda, né? Espiritualidade difícil mesmo é quando você tá ali no meio da bagunça e você conseguir se manter pleno. E quando eu cheguei, eu lembro que assim, eu ouvi os barulhos dos ônibus e tudo, e tava doendo minha cabeça, eu falava assim, nossa, que horrível. Né? Então, isso atrapalha a espiritualidade também, né? Porque te desequilibra. E como foi pra você voltar agora, enfim, ou as outras vezes, como que você conseguiu manter tua espiritualidade aqui, dessa forma? Eu tenho me incomodado um pouco com essa fragilidade. Eu tenho elaborado isso, na verdade, né? Assim, de entender aquilo que eu conquisto e que eu consigo acessar e descobrir, né? Sobre quem eu realmente sou estando na natureza, na floresta. Eu tenho tentado fortalecer isso para que não se perca como dependente do ambiente que eu tô, né? Sim.
uma parte de mim tá bem tranquila em constatar que o ser humano precisa de natureza. Porque a gente é parte da natureza. Eu sempre falo nos meus trabalhos, em atendimentos de família, de gestante, que não é só uma forma floreada de falar sobre o ser humano. A gente é parte da natureza. A gente nosso corpo, quando a gente tá no ventre da nossa mãe, a nossa mãe está se alimentando de natureza para o nosso corpo físico se formar. A gente é a natureza. A gente é o cosmos. A gente é a parte do sistema solar. Somos poeira estelar. Então, eu sou bem rígida nisso, assim, de que mora em apartamento, uma planta precisa ter ali, minimamente, porque nosso corpo libera hormônios quando a gente tá na natureza, específicos que realmente conectam a gente com a nossa verdade. Sim. Então, eu não acho que é muito, que é brincadeira poder ficar tanto tempo, porque a gente vê o resultado, existem muitos, né, sintomas depois disso. O que eu tenho feito é criar um altar, assim, dentro de mim. É isso que eu tenho aprendido. Na verdade, com os Guarani, eu aprendi muito isso. Você tá em qualquer lugar, a gente se conecta muito em orações, às vezes, rezando com o cachimbo, que para os Guarani é o petinguá, o nome, né? E através do tabaco, o petã, a gente se conecta com o Nyandaru, com Deus. E aí a gente foi batizado. Eu digo a gente, eu e meu companheiro, que trabalhamos muito nesse caminho juntos, nós fomos batizados no povo Guarani, recebemos nosso nome de espírito, que chamou ainda mais essa consciência. E o aprendizado independente de onde vocês estiverem, voltem a essa casa de reza em espírito, rezem por essa aldeia, rezem nesse ambá. Esse aprendizado, essa sabedoria de voltem aqui, independente de onde estiverem. Muito legal me conduziu sempre. Em qualquer lugar, eu tô no ambá, eu tô ali fazendo essa oração, eu tô nesse estado. Assim. Eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. De verdade, assim, é uma coisa que até me pegou de surpresa, porque eu falei, nossa, que ideia legal isso daí. É uma forma de você, porque teu espírito pode fazer isso, pode se conectar em outro local. E eu falei, nossa, interessante, gostei disso. E assim, uma coisa, são perguntas que eu tenho na minha cabeça mesmo, que eu sou totalmente leigo quanto a isso. Lá nessas aldeias, eles têm religiões específicas, ou são diferentes religiões, ou são crenças, ou são doutrinas, enfim. Como que funciona lá? Ótima pergunta. Essa pergunta tem uma resposta, assim, muito reveladora para muitas pessoas que talvez estejam assistindo e nunca pensaram nisso ou receberam isso na escola, que eu adoraria que soubessem disso na escola. Então. Eu adoraria ter aprendido isso na escola. Ou aprendido isso dos meus próprios avós, né? Mas a gente vive esse resultado de um apagamento da nossa própria espiritualidade, da nossa própria ancestralidade, que faz essa confusão. Mas no Brasil, só no Brasil, a gente tem mais de 300 povos indígenas e cada um deles vai ter uma forma de se conectar com o espírito. E aí não dá nem para falar assim Deus ou deusa, mas acho que talvez a palavra mais próxima seja o grande espírito, seja o espírito de Pachamama, da natureza. E essa forma de se conectar com a espiritualidade daquele povo não vai ser chamada de religião nem de doutrina, mas sim a maneira que eles sentem o próprio espírito, né? E cada povo, cada um desses mais de 300 povos vai ter uma maneira muito específica de se relacionar. Então, assim, aqui em São Paulo, a gente tem várias aldeias Guarani e outros povos também que são ancestrais daqui, que ainda estão vivos e em aldeia. Que vão se conectar com o Nyandaru, com Deus, Nyandetir, que é a Pachamama, a Mãe Terra, através do cachimbo, cantando, de mão dadas ali, rezando na aldeia. A gente vai ter os Cariri, que também vieram do Nordeste para cá, trabalham aqui, vivem aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas tem aldeia lá no Nordeste, que também vão rezar com cachimbo, mas a dança deles é o toré, uma outra dança mais forte. Então são diferentes rituais, posso chamar assim? Diferentes rituais. E uma dúvida, assim, comparando até com a Umbanda. Na Umbanda nós temos os caboclos, né? Que tem formas parecidas de se trabalhar com a forma que você estava descrevendo agora. Existe alguma relação, não sei se você saberia até informar, claro, mas existe alguma relação entre esses caboclos e esses indígenas que trabalham até hoje? Eles trabalham parecido? Não sei se você saberia dizer. Porque é uma curiosidade minha, eu falo, é igual? Eu posso te dizer pelo que eu observei. Pelo que eu observei, já me relacionando com o caboclo, né, uma entidade caboclo, e vivendo com os Cariri, que são também meus parentes, é muito semelhante. Eu vejo que a entidade caboclo vem da própria... o próprio espírito do Brasil, assim, né? Que é essa mistura dos nossos ancestrais africanos com os ancestrais indígenas, que estão vivos mesmo. Os caboclos que a gente vê na Umbanda, que eu já vi, assim, eles se parecem muito com indígenas do Nordeste, com povos indígenas do Nordeste. Que legal. E você vai ver que eles são diferentes dos povos. Se você conhecer um Guarani, você não vai ver muita semelhança.
Nossa, que diferente, porque na Umbanda a gente tem essas regiões, né? Então tem outras entidades, cada uma pertence a uma região. Eu acho muito interessante, porque é diferente de enxergar dessa forma. Então, os trabalhos que eles fazem lá dentro são trabalhos espiritualizados, certo? Através de rituais. E você tem alguma história, assim, que você... A mais que te prendeu e te chamou a atenção, que você já viveu nessas aldeias ou alguma coisa do tipo? Tenho sim. Tenho muitas, foram muitas noites rezando ali e a constância dessa reza ensina muito pra gente, né? De estar lá todas as noites, depende da aldeia e do engajamento dos jovens, dos adultos e idosos da aldeia, mas todas as noites eles vão à casa de reza rezar. E eu estive lá por muitas e muitas, muitas noites, aprendendo, curando, limpando, rezando por toda a humanidade, que era o que eles nos ensinavam, né? Mas uma coisa que a gente fazia com certa frequência, que eu sentia que tocava o mundo todo, assim, deve ter um nome isso, mas nunca me disseram, mas a gente pulava, é uma prática dos Guarani, Caramba. de dar os braços em roda e pular por mais de 40 minutos, por mais de uma hora. Todos de braços dados rodando. Nossa, haja resistência, hein? E algo movimentava. A gente virava uma coisa só e cantando. Existe um canto sagrado. Nossa, um fôlego. Já fôlego. Exato, exatamente. E adolescentes e crianças ficavam lá. E às vezes caía de falta de força e a gente se levantava. Mas esse é um exemplo de um dos rituais indígenas, né? Do povo Guarani-Buá. Bem diferente de outros, mas existem outros rituais em outros povos que são semelhantes nesse lugar de força, de além do físico e através do corpo mesmo, superando os próprios limites, emanar para a humanidade um outro vigor perante a vida. Sim, que interessante. Eu fico pensando porque, assim, eu tenho uma visão, não sei se isso não é estudo nada, é visão. Eu acredito que quando o teu corpo está quase entrando num transe, mas não transe que eu digo por alguma meditação, mas quando ele tá cansado a um ponto de que você tá quase desligando o teu corpo, é aí onde a espiritualidade consegue trabalhar muito melhor. Não sei se é verdade. Faz todo sentido. Porque, então, acho que talvez você ficar pulando, chega uma hora que o teu corpo já desligou. Faz todo sentido. E aí eu acho que a espiritualidade vem. Não sei se você deve ter sentido isso. Nessa oportunidade e em muitas outras, assim, também porque tem muito da dança e do canto para se conectar com Deus, com o Nyandaru, assim. Não só com os Guarani, com os Cariri também. Me vem em outras situações em que a gente vai à exaustão. E para se conectar com algo maior, que realmente o racional já não tá mais colocando barreiras para aquilo que você pode compreender. E aí, rompeu, você consegue ouvir muito melhor sua alma, assim, sem dúvida. Que legal. E você disse que não tem uma religião específica, né? Que são diferentes crenças, rituais. Mas hoje você definiria que você tem propensão a ter alguma em específico? Ou você é uma mistura de várias religiões, crenças, enfim? O que você definiria hoje? Nesse momento eu estou uma mistura de várias crenças, assim. Uma coisa que eu preservo desde criança é uma relação íntima com a espiritualidade sem depender de outras pessoas. Então, ou até outras religiões. Isso é uma coisa muito minha. Quando eu conheci a Umbanda e até o Candomblé e conheci os orixás, isso não estava vivo na minha família, foi no início da minha vida adulta que eu acessei. Eu tenho histórias com cada um dos orixás. E deles chegando e intervindo na minha vida, falando comigo. E eu criando uma intimidade com cada um deles. Que legal. Assim como eu tenho intimidade com uma flor. Eu tenho história com a rosa, com um girassol, e com uma semente, e com uma árvore. E como eu converso com as árvores. Então, acaba que... E com outras também, com Madalena, com Cristo. Eu tenho uma relação íntima. Então, são várias religiões. Religiões que eu digo assim, são vários diferentes habitats, né? Isso. Que você consegue se comunicar da mesma forma. Eu acho que isso que é legal, porque a espiritualidade não está em um habitat só, né? Assim como está na cidade também. Então, a gente também consegue se comunicar na cidade. Exato. Então, sei lá, não sei se tem a ver, mas você pega o Ogum na Umbanda, é o concreto, é o chão. Então, você consegue se comunicar de outras maneiras. Exatamente. E eu acho isso muito legal. E como que foi para você estar lá naquele meio? Não sei quanto tempo você viveu, não sei, não tenho nenhuma ideia. Quanto tempo você viveu numa aldeia mesmo? Eu vi que você construiu até umas casas lá. Eu tava vendo que você construiu. Sim. Assim, como que isso foi com a tua espiritualidade? Como que foi sentir a tua espiritualidade ali, trabalhando? Se você trabalhou com algo específico.
Eu não cheguei a morar oficialmente, ter uma casa em nenhuma aldeia, mas a gente ficava acampados, né? Eu e alguns grupos, às vezes eu ia sozinha, ficava acampada lá por dias e dias seguidos. Eu passava mais tempo na aldeia do que na casa da minha família na época. E nessa época, assim, a gente bioconstruiu e construiu com os Guarani muitas casas. A gente chegou a construir uma escola na aldeia. Nossa. E eu aprendi muito com a espiritualidade da construção, né? De você... eu cheguei a apoiar, a derrubar algumas árvores autorizadas para construir aquela escola. Então, derrubar uma árvore com reverência, né? Pedindo licença, falando. Que legal. Pegar o barro para subir uma parede e ver o valor daquele barro que vai virar a parede, que vai virar a escola. Então, o aprendizado com a construção foi grandioso, até o momento que eu até comecei a construir a minha casa em uma floresta. Foi logo no começo da pandemia, não finalizei a casa, mas poder entender que a autonomia que eu podia ter ao me conectar com essa força indígena que está disponível, né, a nós, eu podia construir minha própria casa, eu podia ter essa conexão com a natureza, porque é de todos nós, assim, a natureza está para todos nós. Então, na aldeia, assim, eu cheguei me sentindo muito estranha, muito diferente, muito... Eu estava muito urbanizada. As pessoas te olhavam? Com certeza. Você sentiu algum preconceito em relação a você? Digo assim, de ser uma pessoa que tá como uma pessoa externa, sabe? Talvez um medo, um receio de falar contigo, de pensar, o que será que ela acredita? O que será que ela pensa? Eu não digo um preconceito maldoso, mas eu digo aquele receio de você falar assim, o que aquela pessoa tá vindo aqui? Será que ela tá vindo por alguma razão? Isso é super esperado que aconteça também. E aconteceu, também por muitos efeitos da invasão, né? A gente ainda, e eu que encarnei nesse corpo, que tem mais traços italianos do que traços indígenas, né? A minha família é muito miscigenada, né? Porque o Brasil passou por essa miscigenação intencional, né? Dos homens brancos terem que casar com uma indígena ou com uma mulher negra para miscigenar. Então, o colorismo, né? Então, na minha família é bem literal. Vários bisavós brancos e várias bisavós indígenas ou negras. Então, acabou que eu cheguei aqui, predominou o branco. Então, não dá pra ver que eu podia me conectar de fato. E eu, identificada com a minha imagem, cheguei na aldeia com me vendo muito urbanizada. Só que eu tenho... É vivo em mim o que é indígena, sabe? Sim. A minha ancestralidade indígena é muito viva. Então, muito rapidamente, olhando nos olhos e cantando e aprendendo as músicas e me dispondo, eu fui bem recebida. Que legal. Mas de cara, essas diferenças, elas meio que ficam gritantes, assim. Sim. Né? E assim, é uma pergunta leiga e talvez preconceituosa, mas o xamanismo e essas aldeias, eles têm alguma coisa a ver? Assim, porque particularmente eu conecto o xamanismo muito com parte indígena. E tem a ver ou não tem nada a ver? Ou eles também usam, enfim? Tem a ver. Tem a ver, sim. Eu não sou, assim, tão conhecedora do xamanismo. Por mais que eu conheça as medicinas da floresta, tenha uma conexão forte e conheça o cachimbo, eu nunca me entendi como uma mulher xamânica. Tá. Mas depois... estando mais no meio do xamanismo, eu entendo que o xamanismo também, inclui também essas tradições indígenas brasileiras. O xamanismo é muito amplo. Sim. Só que o xamanismo que a gente mais vê praticado hoje, ele vem mais de tradições indígenas norte-americanas. Eu não sabia. É interessante até você ter falado, porque eu realmente não sabia. Pra mim era indígena como um todo, não de uma região específica. A maioria dos povos do Brasil não vão se entender como xamânicos. Eles vão se entender assim, como Guarani, Cariri, como... Kaiowá, sabe? Então eles se entendem pela própria... Seu próprio povo. E você tinha... E eu tô achando muito legal isso porque, normalmente, todos os outros convidados, que também faz parte da espiritualidade, mas eles foram mais para um lado divino das coisas. Divino que eu digo assim, pós-vida, vamos dizer. Então todos falaram de energias de pós-vida, de coisas assim. E eu sei que por mais que tenham nas aldeias também, eu tô achando legal que você tá trazendo coisas mais terrestres. Então, mais vivas, mais concretas mesmo. Então, uma erva, enfim, uma natureza. Então, você está trazendo para algo mais terrestre. Eu tô achando isso muito legal, de verdade. Então, assim, existe coisas que você falou das ervas, né? Eu queria que você falasse um pouco mais disso, das ervas, dos tratamentos medicinais que eles tinham, porque isso envolve espiritualidade. Se existia algum tratamento com passes, por exemplo, se eles davam passes igual no kardecismo, enfim. Fique à vontade. Ótima pergunta também. É legal você pontuar isso, assim, porque
eu percebo que hoje boa parte do que eu acredito e do que eu vivo, assim, na minha espiritualidade, é muito através da terra. Até como parteira, né? Eu também atendo partos, mas partos domiciliares, que também trazem esse ancestral, né? De confiar na própria natureza do corpo. É inevitável que eu, atualmente, assim, conscientemente, eu tenho buscado esse conceito, assim, de sacralizar a terra. E de não precisar ir para lá para acessar o divino, mas olhar para o meu próprio corpo como natureza e para a natureza Sim. como algo sagrado. Então, eu tenho trazido isso em muitas das minhas ações, assim. E dessa forma, a gente consegue entender a medicina das ervas também como sagradas. Uma coisa é você tomar um chá de camomila como um chá calmante. E é a Sim, medicina dele. sim. Mas outra coisa é você olhar pra ele e convidar a medicina dele. E falar, atua em mim, sabe? Outra coisa é você... tem orégano. Orégano, ele é muito bom pro corpo de muitas formas. E você fazer um chá de orégano falando com orégano. E, de fato, tem no mercado, todo mundo tem em casa. Eu acho que... Que bom que a gente ainda tem ervas pra temperar comida. E as pessoas ainda tomam chá como algo culturalmente acessível. Sim. Porque essa simplicidade que tá na nossa casa, no nosso armário, pode ser um meio de conexão com o divino, sabe? Eu sinto que a magia que essas ervas entregam pra gente, ela é muito explícita. Elas são muito medicinais e pra mim é a magia do divino isso. Que legal. É legal você falar isso e eu vou até te perguntar sobre isso. Como que a pessoa ela pode estar na cidade e se conectar com a espiritualidade? Perante o que você conhece, como que você acha que uma pessoa pode se conectar? Além, obviamente, das ervas que você disse, você acha que existe alguma outra forma para você? Acho super. Eu estava, inclusive, agora no Peru e eu recebi uma palestra também bem tradicional dos saberes andinos, do Sumak Kawsay, do Bem Viver Andino, que me reforçou sobre falar isso para pessoas que vivem na cidade e não têm ido para a natureza, né? Às vezes num sítio, enfim, não têm ido. Mas como fazer isso como algo indispensável, né? E nessa palestra ele reforçava o que eu já mencionei, né? De que na natureza a gente libera hormônios específicos que são necessários para o nosso desenvolvimento. E compreender que o desenvolvimento espiritual, ele não é alheio à nossa saúde física. Sim. Ele é necessário. Então, pequenas dicas uma vez por semana, se você puder ir fazer nada na natureza. Então, assim, você não tá trabalhando, é domingo, você pode ir em qualquer parque e sentar no meio de árvores e só ficar ali por 10 minutos. Pode ser um primeiro começo, depois Sim. você fica 1 hora e tal. Mas pisar com o pé na terra por alguns instantes também. Tem documentário no Netflix explicando sobre grounding, sobre a importância de pisar com os pés na terra. Eu diria que existe todo... eu posso trazer 1000 inspirações de como começar a incluir no seu dia a dia conexões com a natureza e depois ir expandindo isso até você conseguir conversar com uma árvore e ver o que você ouve. Legal. E o que você ouve? Desculpa a pergunta, mas é porque assim, eu fiquei curioso agora, porque eu tenho esse contato com a natureza, claro, não igual o teu, eu tenho um contato pequeno, mas assim, particularmente eu não consigo ouvir nada, por assim dizer. Às vezes eu sinto o meu corpo mais tranquilo, mais calmo, mas ouvir é uma coisa que eu não consigo. E o que você ouve, assim? Sei lá, uma pergunta de curiosidade. É uma boa pergunta também. Eu amo essa pergunta. Eu amo essa pergunta porque eu sempre ouvi, naturalizei, ignorei, mas quando eu comecei a estudar isso, a estudar a conexão com a natureza e entender o valor dela, eu passei a escrever o que eu estava ouvindo. Eu passei a... Essa é uma dica também. O que a gente pegou de pequenininho ali, de uma conexão espiritual, tenta expandir isso, escreve isso, traz pra consciência e repete. E em pouco tempo você vai estar ouvindo mais, vendo mais, porque isso não é dom de uma pessoa ou outra, assim. Claro que tem pessoas que são mais sensíveis, mas o acesso a outros planos da espiritualidade é disponível, é uma capacidade humana. Sim. Então eu lembro a primeira vez que eu encostei numa árvore e eu comecei a ouvir uma reflexão sobre a vida que eu nunca tive, assim. Caramba, que legal. E eu lembro que era uma analogia que explicava a vida humana em relação ao reino mineral, o reino das águas, o reino vegetal, e tudo ia me explicando. Eu estava vivendo uma situação difícil e aí a natureza era um símbolo daquilo. Aí é o que normalmente acontece. Se eu deito numa grama, é um raio de informação. Que legal. Tem sempre algum raio de informação e eu sempre anoto eles. E às vezes eu pergunto coisas e tenho respostas. Eu achei muito... Eu vou testar, tá? Testa, eu vou por testar favor. Mesmo, de verdade. E assim, é uma pergunta. Existe incorporação
nas aldeias, assim? Eles fazem incorporação de espíritos ou eles não têm essa cultura? Eu não sei se eles vão chamar de incorporação. Eu acho que eu já devo ter ouvido assim, o termo corporificação, né? Mas vai variar de tradição para tradição, de povo para povo. O que eu já conheci é que existem, assim como na Umbanda, seres sagrados que o povo já conhece que vem visitar uma reza, né? Então, vai ter um ser que vai cuidar do altar, um ser que vai benzer, um ser que vem comunicar, um ser que vem dançar. Eu vejo semelhanças. E algumas pessoas específicas que receberam esse ser e que vão se trabalhar para continuar serem dignos de receber. Né? Legal. E existem esses cargos hierárquicos espirituais numa aldeia? Porque, pelo que eu conheço dos leigos e dos julgamentos que a gente tem, é que tem o pajé, tem isso. Existe o cargo hierárquico espiritual? O pajé seria um cara espiritualizado ou ele é só um dono da aldeia? Como que você consegue conectar isso com a espiritualidade? Existem. Existe o cacique, que hoje é chamado assim de liderança da aldeia, que são grandes líderes políticos, né, que precisam se envolver politicamente para poder proteger a própria aldeia. Então, existem lideranças, homens e mulheres lideranças. Normalmente, uma aldeia vai ter uma liderança, cada aldeia. Mesmo que seja assim, por exemplo, em São Paulo, no Jaraguá, a gente tem mais ou menos 5 aldeias ali. Do mesmo povo, povo Guarani, mas cada aldeia vai ter um nome, cada aldeia tem uma liderança que vai cuidar politicamente e socialmente daquela aldeia. Mas também vai ter o Tchamoi, que é o pajé. Os Guarani chamam o pajé de Tchamoi, ou Tchedjaroi, que é a mulher também, que é o xamã da aldeia, que é o responsável por essa conexão com o plano espiritual mais intensa que vai cuidar. Poderia ser um sacerdote, talvez, também, um nome assim? Uma forma de uma analogia, sim. Que seria o cara que vai cuidar só da parte... Ele só cuida da parte espiritual, é isso? Isso, ele não vai estar Rituais, à frente de política, né? Não vai. Ele precisa ser preservado, inclusive, porque é uma pessoa muito sensível, que vai ouvir, que vai receber sonho, vai receber informação e comunicar a aldeia e cuidar da aldeia. Que legal. Nossa, que interessante. E normalmente é uma pessoa de idade, é isso? Ou existem casos de que eles são novos, vamos dizer assim? Bom, tudo isso eu tô falando, assim, muito do povo Guarani lá, sim, né? Sim, do que você viu. Então... Mas eu vejo semelhança também com os Cariri, que eu convivi bastante. Eles sabem, é possível saber. E eu vejo que não é nem só na aldeia. Como eu enxergo a ancestralidade indígena nas pessoas, não só em mim. Depois que eu consegui integrar a minha, eu consegui ver muito nas pessoas. E como eu atendo muitas famílias, a gente consegue ver um pouco da missão daquela criança quando tá no ventre e quando ela nasce. A comunicação com o bebê no ventre, quando ele nasce, o bebê já vem se apresentando a que veio. E na aldeia é assim. E ficou mais fácil pra mim falar com o bebê no ventre depois que eu estive com os Guarani. Às vezes nasce um bebê e a família recebe. Esse aqui vai ser o pajé. Caramba, então eles já sabem, né? Em alguns por casos, aviso, sim. Talvez. Por um aviso, por um sonho, tava rezando ali com o cachimbo, aí o bebê comunica alguma coisa. Porque bebê manda recado com uma facilidade. Nossa, é que até os 7 anos eles têm uma conexão, muito, né? Então, nossa, é bem interessante. E você, assim, eu fico pensando aqui, eu tô criando umas coisas na minha cabeça, porque a maioria são julgamentos, né? Então, você tinha até comentado comigo sobre a questão de aldeia e tribo, né? Que você falou até mesmo pra gente poder educar as pessoas da forma corretamente. Então, existe essa dúvida, eu sei que eu tô fugindo um pouquinho de espiritualidade, mas ao mesmo tempo não tanto, de, assim, aldeia, tribo, índio, indígena, povos originários, como é que a gente fala? Como é que a gente chama? Porque, assim, às vezes vai no automático. Às vezes você vai ver, você vai falar, vai índio. Mas aí a pessoa fala, não pode falar isso, tem que falar indígena. Fala, não pode, tem que ser povo originário. Como que eu falo? Tem tudo a ver com a espiritualidade, assim, pra mim, porque... Por que não? Por que é pedido que seja chamado de indígena e não seja chamado de tribo? Porque eles estão vivos agora, né? E a história que a gente ainda está tentando soltar, que foi falada na escola, que a gente não ouviu até, é uma história que colocam eles num passado folclórico, colocam povos indígenas em um passado folclórico, aquele índio que você pintou na escolinha, que faz assim, faz bu, 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 bu. Exatamente. Quando, na verdade, são 300, cada um com uma crença, cada um com um tipo de pajé, com um tipo de liderança, com um tipo de criação de crianças, com uma língua, são mais de 300 línguas do Brasil, para além de português. Caramba. Então, pra gente entender, pra mim é muito como a existência, muito além do que a mente humana consegue captar. Os povos indígenas estão assim atualmente na consciência brasileira.
pessoas achando que era o índio que morreu e não existe mais, enquanto existem 300 vivos cantando, dançando, rezando e protegendo o Brasil. E a terra, né? Porque não tem só povo indígena no Brasil. Sim. Mas quando a gente fala para não chamar de tribo, é só para parar de deixar eles no passado como uma tribo que não é contemporânea. Tribo coloca eles numa ideia muito antiga, ancestral e rústica, que não é a Sim. realidade. São mais modernos, né? Eles são contemporâneos, eles têm a tradição mantida, que é algo que eles nos ensinam, né? Como resgatar, como manter. Mas é por isso que a gente fala, é povo, né? É um povo que tem uma tradição. A gente fala, é aldeia, né? Não é uma tribo, não é aquela ideia que a nossa mente vai direto quando fala tribo, Sim. né? E aí eu vou entrar num ponto que você tinha comentado um pouquinho, uns minutos atrás, sobre essa questão de partos. E como que você conseguiu conectar isso com a espiritualidade de alguma forma? Como que você enxerga isso? Porque ele é um serviço que eu digo assim, né? Uma função terrestre, né? Como que você enxerga? Porque querendo ou não é a passagem de um outro plano para cá, né? Boa. Então, assim, se você sente alguma coisa, se tem alguma coisa, algum guia teu, algum mentor teu, alguma entidade, enfim, como você chama, se te ajuda nisso, se você faz sozinha, como que é? Ai, Vini, se a gente for falar de portal do parto, né, até tem um podcast que a gente não tá gravando mais, chamado Cosmoventre, que a gente falou sobre comunicação espiritual no início da vida, eu e uma parceira, a Larissa. É muito espiritual. Conceber, gestar, parir, é muito espiritual. Se conectar com uma criança, o plano espiritual está muito presente. É a fase da vida humana que vai estar mais presente. O parto, ele é muito visceral, ele é muito físico. Tá. E ele, eu acho que é uma das maneiras do ser humano mais experimentar a espiritualidade na matéria. Esse momento dos partos que eu já estive ali presente, trabalho de parto, até o meu também, porque eu vivi uma perda, né? Eu concebi, gestei e vivi uma perda gestacional com um parto consciente na minha casa. E antes de falar até de outro parto, eu falo do meu. Foi muito visceral sentir o sangue saindo, sentir o bebê, sabe? Se desligando de mim. Físico. Mas com os olhos fechados, eu podia ver, eu vi os orixás, eu vi Maria, eu vi vários seres que vieram me dar força para atravessar o portal da morte e vida. E aquilo que é a minha alma de parteira, né, que vem dos meus ancestrais, bisavós indígenas mesmo da Bahia, eu sinto que quando eu trabalho como parteira, seja preparando para um parto ou no parto, eu sinto esses ancestrais. Eu sinto que algo em mim já sabe o que fazer, o que falar e confiar naquele corpo. Por isso que eu trabalho com parto domiciliar, porque para mim parir é muito fisiológico, é muito natural. Eu acho lindo, de verdade. Eu acho um trabalho que você tem que ter uma sensibilidade muito grande. Porque você não pode ser muito frio, mas ao mesmo tempo você também não pode ser muito quente. Então você tem que ficar num equilíbrio muito difícil, eu acho. E o equilíbrio, para mim, espiritualidade e equilíbrio andam em conjunto. Perfeito. Então eu acho muito interessante. E eu vi que você tá usando um colar. Não sei se você pode e quer mostrar, enfim. Posso? E o que é, claro. E o que ele significa, enfim. Esse colar ele é muito importante para mim. Eu uso ele quando eu vou falar sobre, né, ancestralidade indígena, quando eu vou falar sobre algo sagrado. Quando eu vou fazer benzimento também, né, que eu sou iniciada nesse caminho do benzimento. Legal. E para parto também, né? Esse colar, eu ganhei ele antes mesmo de saber que eu era do povo Cariri, minha família é do povo Cariri, de uma cacica Cariri. E ele é de Lágrimas de Nossa Senhora, é um dos nomes dessa semente, mas eu esqueci o nome dela indígena Cariri. E, bom, cada um desses colares, mesmo variando a semente, eles vão ter uma forma de te conectar com o divino, né? Tá. E a forma que a gente vai tornando ele um amuleto e algo sagrado, consagrando ele para algo sagrado, ele vai ficando mais forte. Então, como eu só uso ele para ocasiões de força espiritual, ele vai ficando mais forte. Que legal. E você falou de benzimento. Acredito que a maioria das pessoas saibam o que é, mas se você quiser explicar e quiser falar como que é o processo do benzimento, no teu caso. Porque existe o benzimento que é mais católico, existe o benzimento que é mais, talvez mais indígena, né? Então, tem diferentes segmentos. E como que é para você esse processo do benzimento? Você até perguntou se na aldeia Guarani tinha passe, Isso, né? Verdade. Então já dá até para ligar. Sim. É muito comum na aldeia Guarani um
benzimento, né? Uma limpeza espiritual que seja feita toda vez que alguém não tá muito bem, seja espiritualmente ou seja fisicamente. Isso é facilmente percebido, alguém vai lá, pede pro pajé, por favor, preciso, né? E às vezes, enfim, toda a aldeia às vezes precisa ajudar. Eu já ajudei em muitos benzimentos, ali a gente vai sustentando para que o Tiamoi possa fazer o trabalho, e já recebi muitos nesses 3 anos vivendo com eles. Eu precisei de muita limpeza que me ajudou a crescer, né? E me purificar também. E observando, vivendo ali, é uma coisa que eles incentivam, né? Que a gente traga isso pra nossa vida. Então, na minha casa, na minha vida, e com a minha mãe, na época que eu ainda morava com a minha mãe e com a minha irmã, eu comecei a usar o meu cachimbo pra fazer aquilo que eu aprendi, a limpar ela quando ela precisava. E na minha casa, com o meu marido também, a gente sempre se cuida dessa forma. Mas em dado momento eu recebi um chamado pra iniciação mesmo, e fui iniciada pela Rose Karemi, que é Guarani também. E o que eu aprendi sobre isso no meu caminho de iniciação foi que cada benzedeira vai ter a sua forma de benzer, mas que a intenção é ser uma ponte com o divino ali, com Deus Pai e Mãe, assim, naquele momento. As suas mãos e a sua oração e o que você faz é aquilo que é verdadeiro para você. Então, vai ter benzedeira que vai benzer com a espada de São Jorge, que vai benzer com água, vai molhar, que vai, às vezes, até cuspir ali a água de flores, e que vai, ou fazer um passe, que vai só ficar orando com a mão em cima, ou que vai usar pena, algo mais xamânico. E, para mim, varia muito o que a pessoa tá precisando. Algumas vezes eu faço imposição de mãos e muitas vezes eu tenho que limpar, eu sinto que eu preciso limpar. Eu vou sempre ouvindo o que eu preciso fazer e ouvindo o que a pessoa está pedindo no plano espiritual, né? Uma escuta, uma clara audiência. E o meu cachimbo sempre, assim, para poder ancorar como um instrumento, e chamar a força. Né? E uma dúvida. No kardecismo a gente tem as desobsessões, né? Não sei se você deve ter trabalhado com alguma Já ouvi coisa. falar. Uhum. De a gente tirar, às vezes, espíritos que estão ali atrapalhando, ou são desencarnados que estão atrapalhando, ou estão por bem ou por mal, enfim. Por bem é complicado, né? Não, falei errado. Mas eu digo assim, isso nas aldeias também existe? Vocês têm essa limpeza de espíritos que estão querendo atrapalhar, ou só energias? Vocês lidam com esse lado também? Nas aldeias Guarani, não nomeado. Nada que seja nada assim, dessa né? forma. Aquele ser, vamos tirar, né? Mas eu acho que até é o que eu aprendi, que eu levo pra minha vida, que é uma forma de você ficar olhando, assim, pra frequência mais elevada e ficar chamando a pessoa pra, ei, você volta pro que você é. O benzimento feito na aldeia Guarani era chamando de volta, assim. Que né? legal. É diferente, é uma forma diferente. Porque no kardecismo é uma forma de tirar o que tá negativo. E nesse caso você puxa o que tá positivo. Mas claro, assim, Sim. O benzimento, tanto o que eu faço e o que eu vivi na aldeia, ele é uma limpeza, assim. Sim. Assim, você tem que cuspir, você tem que ficar tirando, assim. E você se sente pesada depois que faz uma limpeza? Quando eu faço... eu já aprendi logo de cara. Acho que alguns tombos me fizeram aprender como... alguns tombos, assim, às vezes ficar uma semana carregando o peso de alguém, Nossa. né? E ficando fraca, ficando com pensamento pesado, coisas que a gente já vai aprendendo a não ter. Então, recentemente, né, nos últimos 2 anos, assim, mais madura nesse trabalho, eu sei, eu tenho o que fazer, né? Eu lavo muito bem as minhas mãos depois. Se eu tenho um rio, eu entro no rio, eu me lavo Você no rio. tem todo um ritual de limpeza. Pra não ficar com o que eu limpei. Que legal. Olha, eu faço uma pergunta para todos os convidados. E isso, de fato, é uma surpresa para você, eu sei. Porque eu não te contei isso antes. Mas é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo não tão simples. Eu pergunto para todo mundo o que é espiritualidade para a pessoa em uma palavra. Sim. Então, eu vou até te deixar pensando. Eu sempre vou falando para enrolar aqui um pouquinho, para dar um tempinho. Mas... eu quero que você defina da forma como você acredita. Em uma palavra, se você pudesse definir o que é espiritualidade para você, hoje. Conexão. Eu gostei disso, eu tô gostando. Eu tô gostando porque, assim, eu tô ouvindo palavras muito diferentes e que eu enxergo diferente. Diferente não no sentido certo ou errado, mas eu penso de uma outra forma. Eu vejo que a pessoa pensa como conexão, tem gente que pensa como amor, tem gente que falou que é o todo, que é o tudo, que é o amor, enfim. Eu fico, nossa, que legal. Então todo mundo enxerga a espiritualidade diferente. Ai, incrível. E eu acho muito legal. Então, assim, se você quiser deixar alguma mensagem pro pessoal, porque a gente tá chegando no fim. Eu fico triste mesmo, porque eu gosto de falar desses assuntos. Eu acho que você deve estar gostando também. Amando. E se você tiver alguma coisa que você queira falar pro pessoal,
para lá, dessa vez agora você possa falar. E fique à vontade, se quiser deixar uma mensagem, uma reflexão, uma coisa que vem na tua cabeça, é teu. Esse momento é teu. Obrigada. Eu quero dizer que a vida, o que eu tenho descoberto, me permitindo ver o que eu vejo atualmente, que está em processo, realmente, como o Vini falou, está começando. A vida tem se revelado muito mais maravilhosa, mágica e verdadeira quando eu me abro a ver o invisível e a ouvir aquilo que as pessoas disseram que não dava para ouvir. Então, você que está assistindo aqui por algum motivo, eu sugiro que você, curiosamente, abra ainda mais a sua audição, sua visão e o seu coração para ouvir o seu espírito e o espírito da terra e ver o que você recebe, sem muita expectativa. O pouquinho que você conseguir ouvir já vai te abrir muitas portas e te mostrar mais da sua verdade. Eu recomendo. A Terra tá precisando que a gente se lembre disso. Meu, lindo. Eu não sei nem o que falar, de verdade. De verdade mesmo, eu fico aqui, eu tava só aqui ouvindo, falei, nossa, que bonito. Não, é sério, eu gosto disso e algumas coisas, os episódios são todos diferentes, claro, mas algumas coisas eu gosto de padronizar e ver o que cada um fala. Eu gosto de fazer essa comparação e eu achei muito bonito. De verdade. Tô muito feliz que você veio, que deu certo, graças a Deus. Fiquei muito feliz. Uma honra. E obrigado, Lê. De verdade. Foi um papo muito legal, acho que pra gente quebrar alguns preconceitos, pra gente quebrar alguns julgamentos e entender um pouco mais como funcionam as aldeias. Tô aprendendo. Ó, tô aprendendo. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. E eu quero agradecer de verdade. Obrigada. De verdade mesmo. Essa permissão, né, não só tua, mas também dessa parte de aldeias indígenas que permitem que você esteja aqui para poder falar também. Permite no sentido espiritual, que eu digo. Então eu fico muito feliz, eu agradeço mesmo. Graças, Vini, pela oportunidade. É uma honra estar aqui fazendo parte desse trabalho tão lindo. Que bom, fico feliz. Então, pessoal, é isso. Mais um episódio que vai chegando ao fim. A Letícia aqui falou muita coisa interessante e vamos ter muitos episódios ainda pela frente. O próximo, não sei se é próximo, eu falo dessa forma, porque eu não sei como que vai ser a ordem, hein? Mas o próximo a gente vai falar um pouquinho de espiritualidade animal. Não xamanismo, mas espiritualidade animal. Então vai ser um negócio bem interessante. Então vejo vocês no próximo episódio e eu agradeço muito. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.